Eu falei no programa semana passada, né? O Barroso tem feito piada sobre tudo, gente. Ele fez piada sobre, engraçado, ele só sobre não as faz piada. indenizações para os atingidos pela barragem de Mariana. Ele só não faz piada. 170 bilhões, dá para passar um fim de semana legal, né? Ele só não faz piada sobre o João de Deus, já percebeu? Feito em todas as frentes, não dá para abrir mão de nenhuma das frentes. Bom, para quem não leu, está lá na revista Timeline, o artigo que escrevi, foi publicado no domingo, o golpe já foi dado, porque tem essa história de golpe, 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 né? E o golpe começou a ser tramado e começou a ser implementado quando resolveram libertar o Lula, né? E aí ficam nessa história, né? Não, porque o Sérgio Moro, por ambições políticas, botou o Lula na cadeia. Mas ele botou o Lula na cadeia sozinho. A juíza substituta dele também condenou o Lula. Aí foi para o TRF4, unanimidade. 3 desembargadores, né, condenaram o Lula. Foi para o STJ, unanimidade. 4 desembargadores, 4 ministros condenaram o Lula. O STF recebeu inúmeros pedidos de habeas corpus para a soltura do Lula e todos foram negados, um a um. Até que, de repente, não mais do que de repente, probleminha de CEP, e aí pegaram aquela vaza-jato, né, mensagens que foram obtidas de forma ilegal, e isso juridicamente as inviabiliza como prova para qualquer tipo de processo, uma prova obtida de forma ilegal. Nunca foram periciadas. Aí, suspeição do Moro, e aí tudo é descartado, Lula é libertado, e fica por isso mesmo. Aí, o Lula pode ser candidato à presidência da República, vira candidato à presidência da República. Aí vem a campanha, e você tem ali, né, uma dobradinha STF-TSE, né? Tudo para ajudar o Lula, tudo para prejudicar o Bolsonaro. Muita censura contra a campanha do Bolsonaro, como se a Constituição previsse censura desde que fosse voltada para um alvo específico, para uma pessoa específica, para um grupo específico, né? E aí o Lula leva a eleição, eu prefiro falar leva a eleição, e eles continuam, porque a ideia é extirpar, é acabar com a oposição. Então falava na minha participação no Fio Diário sobre isso. Estávamos falando sobre Tarcísio, porque o Tarcísio é um positivista, é um técnico, né, um bom gestor, mas não é uma pessoa que está aí para enfrentar o que tem que ser enfrentado, que é o principal hoje no Brasil. A questão toda, e aí passo para vocês, é que, na minha visão, isso está no meu artigo, vocês podem ler na Timeline, qualquer político que se apresente como um opositor das arbitrariedades, ilegalidades e abusos do STF, ele não conseguirá, ao que tudo indica, se continuar nesse ritmo, ele não conseguirá viabilizar uma candidatura. Porque eleição não se ganha, se toma. Né? Foi essa a frase? Dirceuzinho. Não! Não foi o Dirceu que falou? Foi o Dirceu? Ah, não, tá, eu falei essa frase do Dirceu, eu estava querendo lembrar do Barroso. Não, o Barroso, ele fez uma piada. Não, ele fez uma piada. O que disse o Dirceu. Eu sempre falo uma piada. Eu sempre falo, eu não quero saber que gênero foi utilizado quando o Barroso falou aquilo. Ele não pode falar aquilo. Nem como piada. Aliás, é por isso que eu tô falando, nem como Barroso, piada. Não importa o gênero. Eu falei no programa semana passada, né? O Barroso tem feito piada sobre tudo, gente. Ele fez piada sobre, engraçado, ele só sobre não as faz piada. Indenizações para os atingidos pela barragem de Mariana. Ele só não faz piada. 170 bilhões, dá para passar um fim de semana legal, né? Ele só não faz piada sobre o João de Deus, já percebeu? Sobre isso ele não faz, né? Não, disse que o empresário que foi morto. Mais, né? Ele não fala mais. Outra do Barroso. Posso dar um recado aí? O empresário que foi morto. Fala sobre o João de Deus, Barroso. O empresário que foi morto lá, que estava delatando o PCC, ele fez piada também, no plenário do STF. O empresário psicografou aqui uma mensagem reclamando da proteção que recebeu da polícia. Gente, é tipo a Janja falando do bestão que se matou. E esses são os humanistas, os bondosos, os fraternos e os solidários. Os do amor. Gente. Ô, Alan,